Esse vídeo é para falar o quanto o Horus está fazendo falta e de como a vida às vezes pode ser muito imprevisível. E que mesmo que a gente saiba que não vai existir um amanhã, a gente muitas vezes vacila. E por vacilar demais, vai existir o momento do arrependimento. É justamente isso que a gente vai mais se arrepender na vida. Os momentos que a gente deixou de aproveitar mais. Sabe, hoje é alguns dias muito próximo de terminar o mês de maio. Sem dúvida o mês mais sombrio que eu já tive na vida. Porque foi justamente hoje, se faz muito poucos dias que eu perdi Horus. E essa perda de Horus realmente não é uma coisa que eu vou aceitar amanhã, que eu vou aceitar depois. Não vou. Eu vou tomar aqui um copo de água. Esse vídeo eu nem sei pra onde é que ele vai, se eu vou postar ele publicamente, se eu vou deixar ele em alguma playlist. Não sei. O que eu quero deixar registrado aqui é que em poucos dias essa casa vou entregar ela. Tem que entregar porque eu tenho que, até pra poder também variar, porque todos os dias aqui não tem como não lembrar desse que foi o meu maior parceiro, melhor companhia que eu tive. E outra coisa, e também porque eu preciso renovar tudo, refazer tudo e colocar muita coisa que até então eu não tinha colocado. Principalmente, é justamente disso que eu tô querendo falar aqui. Principalmente, fazer esses vídeos, não focando no, eu vou me preocupar com esses que vão estar vendo no momento da gravação. Não, esse não é só uma preocupação maior. Eu tenho que me preocupar com os que vão assistir o vídeo. Nem sempre, porque eu quero deixar um canal específico para eu postar vídeos que eu quero realmente deixar de legado. Aquele vídeo que depois que eu partir dessa para outra, alguém possa lá depois assistir. Até como no meu caso, por exemplo, hoje. Uma coisa bem interessante aconteceu, porque eu tava gravando alguns... Que negócio sinistro agora. Que viagem. Eu tava gravando uns Reels, aí eu fui... Reels não, pro YouTube é chamado de Shorts. Deixa eu acender essa luz aqui. Eu tava gravando uns Shorts. Eu não sei se vocês perceberam isso aqui, mas é um negócio muito sinistro. Eu tava gravando Shorts e eu fui lá eu fui ver os vídeos que eu tinha postado nesse canal. Até porque é um canal... Pode ser até esse canal que você tá vendo nesse vídeo. Pode não, é com toda certeza o canal que você vai estar vendo esse vídeo. Eu tava gravando vídeo para esse canal em vários momentos ali, só focado em gravar quando eu tava com motivação. E eu gravava vídeo falando justamente sobre isso, de não fazer isso, de não colocar a mão na massa apenas quando tiver com motivação. E que é preciso sempre ter a disciplina. Por mais que eu falasse sobre isso, eu próprio tava ali procrastinando. Quando eu deixei muitas vezes de postar um vídeo, quando eu deixei muitas vezes de fazer uma coisa que eu sabia que tinha que fazer, eu procrastinei. Eu fiz isso em muitas coisas que eu sabia e sempre soube que era importante. Como é o caso, por exemplo, de Horus. Eu sempre tive o planejamento de criar um canal para Horus, para que eu pudesse fazer o canal ser monetizável, para que eu pudesse então também criar para Horus a própria renda ali, através do próprio YouTube. E eu sempre fui de colocar para depois, porque eu tinha que pegar uma câmera melhor, eu tinha que esperar um momento melhor onde eu pudesse fazer isso ou aquilo com Horus, achando que eu poderia ter um amanhã, com toda certeza, pelo fato de Horus estar ali todo dia comigo, aparentemente muito bem. Eu esperei e pensei que fosse só uma coisa muito normal e que o amanhã ia existir. Por mais que a gente saiba que isso nunca é garantido. Eu sempre fui de falar isso. E acontece que esse amanhã não existiu. Porque faz uns 15, 20 dias que Horus... Não faz tudo isso, faz menos. Faz tempo que Horus não tá comigo aqui. Todo dia o cara não tem um dia que eu não lembre
Não tem um dia que eu não lembre do dia a dia com Horus. Por ser ainda uma coisa muito recente, eu nem estou conseguindo muito abrir a galeria de vídeos, não estou tentando fazer muita coisa. Não estou conseguindo, na verdade. Não é nem que eu não quero, é que eu não estou realmente conseguindo. Porque eu sei que se eu for lá abrir, aí eu vou lembrar. Eu vou lembrar da situação e vou cair na real de que aquela situação que aconteceu com ele é de fato a realidade, e não só um sonho. Porque para mim ainda parece que estou sonhando. E fica esse negócio. Então assim, eu esperei que fosse ter esse depois e não. Porque eu fui caminhar com ele há um mês e uns 15 dias atrás. 15 dias atrás. Um mês e 15 dias. Ele já estava aparentemente doente, mas o veterinário que estava cuidando dele falou que com medicamento dava para poder fazer alguma coisa. Dava para poder reverter a situação dele. Eu confiei no veterinário. Então assim, por mais que fui fazer uma caminhada com ele, eu em nenhum momento eu coloquei na cabeça que aquilo ali poderia ser a última vez que eu ia estar fazendo uma caminhada com Horus. Mas nem fudendo que eu ia pensar um negócio desse. É justamente sobre esse tipo de coisa que eu fui lá gravar um vídeo hoje. Eu tô gravando um vídeo para deixar Horus ali bem vivo através dos vídeos, para que eu possa realmente, sei lá quanto tempo eu vou ter de vida pela frente. O cara não sabe o dia de amanhã, o cara não sabe como é que vai ser amanhã, e muito menos daqui a pouco, ninguém sabe de nada. Mas eu quero deixar isso registrado, porque independente de quanto tempo eu tiver aqui, eu quero deixar registrado para quando eu partir dessa para outra, o quanto o Horus foi importante. A importância que Horus realmente teve durante todo esse tempo que ele teve comigo. Porque não é só um cachorro, não é só pela história que Horus teve, não é pelo tempo que Horus teve comigo. É por tudo aquilo que Horus passou comigo durante todo esse tempo. Desde o altos e baixos, a gente passou por isso junto. E em nenhum momento eu pensei em deixar Horus para trás e seguir em frente. Em nenhum momento. Até mesmo na pior situação que eu passei quando Horus estava comigo, logo nos seus primeiros anos de vida, Horus, a gente passou por uma situação muito sinistra que Horus não era culpado por aquilo e eu que tinha a responsabilidade de tirar a gente daquela situação. E eu tirei. Mas em nenhum momento eu pensei em deixar Horus para trás. Até porque ele não tinha culpa de nada. Não tinha porque eu jogar Horus para fora do barco só porque a situação ficou ruim. Não. A gente se mudou para uma cidade, mudou para outra, fez uma coisa, fez outra, mas sempre fazendo o que fosse possível para que Horus não ficasse para trás. Horus tinha uma importância realmente muito grande, não é só um cachorro. E com essa situação dele, veio muita coisa na cabeça que, porra, a gente tem esse costume de falar que o dia da manhã não se sabe. Realmente a gente não sabe de nada. Por mais que a gente fale sobre isso, a gente realmente não sabe de nada. Porque eu falava isso todo dia praticamente. E quanto eu menos esperava, aquilo que a gente muitas vezes não espera, aconteceu. No último dia, na última hora de vida que Horus estava ali, eu não tinha caído a ficha ainda de que ele realmente estava tão sério. Eu estava falando o seguinte, no último dia ali que Horus estava realmente muito sinistro, o negócio dele, na última hora ali, eu realmente não esperava essa situação não, porque eu só busquei ele na clínica naquele dia específico, porque a própria veterinária falou que... Ela falou que no caso dele, já não tinha mais o que fazer, não tinha mais como reverter a situação. E que era eminente o óbito. Quando ela falou aquilo ali, eu até... Desespero não, eu acho que foi até além disso, porque na hora que ela falou isso, e pela distância que ele estava, eu já fiquei agoniado. Porque se for realmente algo eminente, ele vai acabar acontecendo isso com ele lá. E se for o caso de não ter mais o que fazer, eu preferi trazer ele para casa. E foi então o que eu fiz. Me organizei, passei o dia na correria para poder fazer o fosse mais rápido possível, para organizar ele, para buscar ele para casa, para que se fosse o caso, se ele realmente não tivesse mais salvação, que ele tivesse em casa e que tivesse comigo ali no último momento dele. E foi isso que eu me programei e fiz. Só que por mais que eu soubesse que era uma coisa eminente, como ela disse, em nenhum momento a ficha caiu para eu pensar, não, porra, o caso de Horus é tão sério que daqui a pouco ele vai acabar morrendo. Eu não pensei isso em nenhum momento. Tanto que, no momento que ele começou ali ter um ataque, aparentemente a morte chegando, ele começou a ter um frio muito intenso. Eu cobri ele, tentei acalmar, falava com ele, coisa que eu falava com ele no cotidiano, e eu via que não estava tendo efeito.
como se o negócio realmente tivesse muito sério ali, e ele tendo uma crise de frio. Aí do nada começou querer vomitar. Quando ele tivesse a vontade de vomitar ali, eu já percebi o que estava acontecendo, já entendi a situação, mas ainda assim não tive, não passou pela cabeça em nenhum momento que essa situação ia acontecer. De fato, até agora não dá para acreditar ainda. Como eu tô falando, eu realmente já se faz alguns dias, muitos dias, e é como se eu estivesse realmente sonhando, e na verdade nem fosse um sonho. Isso aqui de fato é como se fosse um pesadelo, porque é um negócio muito inesperado. Não é nem que aconteceu isso ou aquilo, não. Isso é uma coisa que todos nós vamos ter que passar em algum momento. Eu vou, você vai, todos nós vamos, e a gente sabe disso. Infelizmente, eu não esperava, nunca esperei que esse tipo de coisa fosse o tipo de coisa que eu ia ficar no final. Mas infelizmente é só isso que resta. Tem até o cheiro dele aqui ainda. Infelizmente é só isso que resta hoje. E pelo fato de ter vivido muito tempo com ele isso aqui, ele vai estar sempre muito presente comigo. Em memórias, em vídeos, em lembrança, em tudo que posso imaginar. Eu ainda vou ter esse privilégio. Mas não era isso que eu queria. Queria que eu estivesse aqui presente, para que a gente realmente pudesse colocar os planos, os projetos que eu vinha combinando, que eu vinha organizando, para que pudesse então ser feito justamente com ele. É tipo você ser a SpaceX, criar um foguete com o objetivo de ir a Marte, e no final quase no final ali do planejamento, alguma coisa acontece e Marte explode, acabou-se, deixou de existir. Tu tá ligado àquilo que eu tô querendo dizer. Simplesmente o objetivo, tudo aquilo que tinha de foco para ser feito e para acontecer, simplesmente por um objetivo, e esse objetivo então deixou de existir. Tudo perde então significado. É justamente nisso que eu tô focando em resolver o mais rápido possível. Porque em algum momento a ficha vai cair. Vai cair. Eu preciso estar com esse trem já embalado. E embalar esse trem é cumprir aquilo que foi prometido. Aquilo que eu prometi. E prometi que faria, o que tivesse de fazer, daria continuidade a tudo aquilo que a gente faria. Pelo nome dele, pela memória dele e por tudo aquilo de bom que a gente fez. E que eu ficaria bem. Eu não ficaria bem se eu não estivesse fazendo isso. Eu gosto de fazer isso aqui. E é o arrependimento maior que eu tenho das coisas que eu não fiz enquanto ele... Não fez muito mais, porque a gente fez muito, tem muito vídeo, tem muita coisa que a gente viveu, presente, coisa que eu não gravei, são as melhores, que muitas vezes aquelas que a gente não grava são justamente as melhores, que elas só acontecem. E tudo isso aconteceu. Só que eu queria que tivesse sido feito mais. E que não só feito mais por fazer, mas que fosse feito mais seguindo aquilo que eu sempre falei, sempre foi objetivo, sempre foi foco, sempre foi tudo ali. A disciplina. Essa eu acho que foi a pior inimiga de todo esse tempo. Mas não tem mais o que voltar atrás, infelizmente, temos que olhar para frente. E lá no futuro isso aqui vai ser só lembrança. Realmente, por mais que a gente não queira, todos nós uma hora vamos chegar no ponto final. E vai de mim, vai de você, vai da gente querer realmente ser lembrado como só um carinha. Foi muito bom, foi uma boa pessoa. Ou tu quer ser lembrado como um cara foda? Eu não sei qual a tua visão de futuro para o depois que tu não estiver aqui. Eu sempre olhei muito alto para como eu quero ser lembrado. E saber que o fim tá cada vez muito próximo. O negócio... O cara convivia comigo todo dia aqui, tava no dia a dia, eu acordava de manhã, tava ali meu parceiro Horus. Ele chegava sempre lá, já sabia que amanheceu o dia. Por mais que eu não visse se estava claro já, eu sabia. Porque ele chegava lá para eu poder levantar e fazer caminhada com ele. E esses dias, isso não tem acontecido. Eu acordo de manhãzinha, toda vez que eu acordo é sempre onde eu lembro o que aconteceu. Horus não vai chegar mais.
E, queira ou não, se eu continuar nisso aqui, o cara meio que vai ficando muito pressionado com o tempo. Aí eu tô organizando para poder fazer desse canal aqui um projeto muito foda para eu deixar gravar vídeo aqui. Eu não sei quem vai ver, eu não sei quando que vai ver, qual tempo vai estar esse vídeo, não sei. Eu quero realmente fazer, independente de se tiver bom, se tiver o momento público, se tiver multidão, se tiver barulho, se tiver, não tiver silêncio, se não tiver porra nenhuma, vai ser feito do mesmo jeito. Porque se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Quem vai buscar aquilo que eu sei que eu preciso buscar? Quem é que vai pagar minhas contas? Então, se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Ninguém vai chegar aqui. Olha, Johnny, eu vou pagar o ano todo, tuas contas todas aí, pra tu passar o ano todo sem fazer porra nenhuma. Ninguém vai fazer isso. O resumo de tudo. Horus não tá mais aqui. Eu tô sendo obrigado a fazer reestruturação de tudo. Porque sem Horus, muita coisa perdeu sentido. E eu fiz uma promessa para Horus. Eu fiz uma promessa que ficaria bem, mesmo quando eu não tivesse. E que eu jamais ia esquecer dele. E que o nome dele jamais seria esquecido. Isso eu tenho que cumprir. Eu tenho uma jornada pela frente. Eu tenho que fazer o trem subir nos trilhos e colocar os trilhos mais alinhados possível para que depois que embalar não tenha mais opção para parar. É isso que eu tenho que focar daqui para frente. Então, independente de câmera, independente de qualidade, independente de cenário, independente do assunto, independente do que for, eu quero deixar isso registrado. Porque lá no passado você tinha aqueles caras dos livros, Nietzsche, quem mais? João da Bíblia, quem mais? Mateus também da Bíblia, essa galera aí do passado, eles precisavam registrar em texto, porque ninguém pensava em ter uma câmera. Eles não pensavam, eu vou comprar um telefone para poder gravar aqui os ensinamentos que Jesus passou. Não tinha isso. E para o futuro, o que nós temos hoje mais facilmente é os vídeos. Eu quero deixar isso registrado para o futuro. Independente, eu não sou pensador, nunca vou... Não tenho foco aqui de ser o dono da razão e de ser o mais certinho, até porque é justamente por isso que eu quero colocar isso em prática. Esse vídeo precisa existir para que a gente entenda realmente que não importa o quanto a gente se preocupe com tudo aquilo que a gente não pode mudar, nada vai realmente mudar. Se não está no nosso alcance, se não podemos fazer alguma coisa diretamente para aquilo ali mudar, não tem por que se preocupar então com isso. Então, que se for do mundo, se o mundo estiver acabando, a gente tem que focar naquilo que a gente pode fazer aqui agora, porque amanhã não sabemos se vamos estar aqui. Amanhã nem sabemos se vamos realmente colocar alguma coisa em prática. Não temos certeza se muito daqueles sonhos que a gente muitas vezes tem vai realmente se concretizar. A gente nem sabe se vai chegar o momento de realmente se formar para poder realmente exercer uma profissão. A gente não sabe de nada. E eu já vi muita gente passar justamente por isso. Se preparar ali, se limitar de uma coisa, se limitar de outra, pensando que no futuro ia colher um futuro esperado. Acontece que no meio disso, esse sonho infelizmente deixou de existir porque essa pessoa não teve mais tempo para poder colocar isso realmente em prática. E se foi com essa pessoa, pode ser comigo, pode ser com tu, vai ser com um familiar teu, vai ser com o meu, ninguém sabe. Essa é a natureza da vida. E é muito foda quando ela começa a entrar em ação. Porque quando ela vem, não tem para onde correr. Felizmente eu perdi meu parceiro Horus justamente para ela. A natureza da vida. Perdi. E o pior dessa perca não é nem a perca em si. É a angústia de você não ter para onde recorrer, não ter para quem reclamar, não ter realmente o que nem tem como pensar em vingança. Não tem como se vingar. É um negócio que, infelizmente, é tipo um negócio que vai ali, um personagem de um videogame simplesmente deixa de existir. E pelo fato de que eu vejo a vida
depois do fim ela não tem mais existência. Eu não creio nisso. Eu não creio nesse negócio de que a gente, depois que morrer, vamos pra um limbo onde vai ter lá vários virgens no céu, todo mundo de branco, um monte de pomba, todo mundo comendo maçã. Eu não creio nessa fantasia. E outra ideia também, outras fantasias também, que o pessoal fala de que existe almas. Até que eu acharia bom se realmente existisse. Hoje eu olho assim, porra, eu queria muito estar errado sobre isso e que realmente existisse espírito, porque só assim o cara conseguiria. Quem sabe não poderíamos ver novamente meu parceiro Horus. E por mais que eu não acredite nisso, eu torceria muito para estar errado nesse caso. Mas na minha crença isso não existe, então infelizmente eu nunca mais vou realmente rever meu parceiro Horus. Aquilo que eu conhecia, aquilo que eu convivia, que viveu comigo, infelizmente a Terra já destruiu. Nesses poucos dias que já está enterrado. O que resta é eu caminhar, seguir em frente, dando passos para frente, sem nem pensar na possibilidade, na ideia de olhar para trás. Não tem possibilidade. Arrependimento não pode existir em nada. E o foco deve ser sempre esse. Fazer hoje sem se limitar. Sem deixar de fazer porque vai ter alguém que vai falar. Esse deve ser o foco muito maior. Porque se eu não fizer, ninguém fará por mim. Lembra disso? Da próxima vez que tu estiver aí se limitando de não fazer uma coisa e de não aproveitar mais o teu dia como tu muitas vezes tem vivido. Lembra disso. E eu vou pedir logo que tu deixa aí teu like. Possivelmente esse vai estar no YouTube, não sei. Tu deixa o teu like, se inscreve. Porque, ó, o tempo tá passando. Mas cada vez mais ele vai diminuindo. E quando a gente menos esperar, a nossa hora chega. E que não chegue apenas por chegar. Que ela chegue no momento em que a sua história pode realmente já ter um fim. E que a sua história jamais fique pela metade. Viva o hoje.